Força. Força. Aguenta daí que eu aguento daqui. Força. No momento que estou gravando esse vídeo, 11h47, bom dia, uma excelente sexta-feira, um dia abençoado para todos nós. Por que eu estou falando isso? Aguenta daí que eu aguento daqui. Força, minha família. Porque assim, não basta a nossa situação ser difícil, complicada, há tanto tempo. É você olhar para o lado, a galera ali, né, tomando um gelo de qualidade, né, a mesa lotada, você olha para o outro lado também, a galera tirando onda, ali também, e aí você olha para cá, você é duro. Você não consegue tomar um gelo de qualidade, você não consegue gastar, é isso. Aí a situação fica mais difícil. Tem gente que comenta assim, Thiago, esquece os rivais, mas como assim, pô? Isso é o quê? Carreira solo? Como eu vou esquecer os rivais? É isso que dá sentido ao futebol. Que seria do Vasco ou qualquer outro clube sem os rivais, né? Então, assim, a situação fica ainda mais difícil para o vascaíno. Vendo a sua atual situação, e não somente desse ano de 2025, né? Há vários anos aí a gente está, né, numa dificuldade. Mas os rivais, né, caminhando. Porque a família, né, o Botafogo, por exemplo, né, tá vendendo aí o Gregory e tá acertando a contratação desse cara aqui. Danilo, muito bom jogador. Tava lesionado aí, né? Muito bom jogador. A gente sempre comenta aqui, né? A gente não sabe o que vai ser do Botafogo aí futuramente, até porque sei lá como é que essa conta vai fechar aí. É Arthur, é Angel Correa, não sei o que Correa, não sei. Agora Danilo, contratou um colombiano aí, tá, sabe contratando geral, é milhão pra cá, sabe? Mas é pra gente refletir, né? Você olha pra tabela hoje do Campeonato Brasileiro, você vê o Cruzeiro na liderança, né? Você vê o Bahia também, tá aí tentando a contratação do Nino lá no Zenit. E o Botafogo vivendo essa atual situação aí, esse momento. E eu lembro do ex-presidente do Vasco dizendo numa entrevista ao GE, deixa o barco, vai caminhar, tá no caminho certo. Rapaz, ô cruz é essa, hein, que a gente tem que carregar. Não é possível, né, família? Alguma coisa a gente vai viver aí no futuro. Não é possível um negócio desse. Né? O próprio Diniz falou sobre isso ontem ali na cobrança da Força Jovem. Mas é isso, família. Por incrível que pareça, nesse vídeo tem muita resenha. Vamos falar aqui sobre o Jean Davi. Jean Davi. O Barros parece que de fato vai voltar. Sim, o Vasco vai mudar o time na partida contra o Grêmio. Nesse sentido, eu vou levantar aqui, algumas resenhas em relação a essas mudanças, até porque o Vasco também, né, tem a dúvida do Felipe Coutinho se vai atuar ou não nessa partida, mas eu quero citar aqui o próprio Cruzeiro, né, que assumiu a liderança ganhando do Fluminense ontem por 2-0, e a mudança que o treinador português deles fizeram lá, família vascaína. Além disso, né, falar aqui sobre mercado da bola, parece que aquela galera que votou lá no GE, na enquete, né, a posição, e zagueiro ganhou, parece que a diretoria do Vasco, junto com a comissão técnica, agora tem um novo entendimento. O Vasco precisa de zagueiro, né? E me parece que o Vasco tá tentando a contratação de um zagueiro, perdão, tô nervoso, família, de um zagueiro que joga lá no futebol chileno, e teve também um zagueiro paraguaio sendo oferecido ao nosso Vascão. Mas, né, a gente tem um detalhe aqui muito importante para comentar, que a gestão está tentando antecipar, né, alguns valores em relação às vendas do Cleiton e também do Orediano. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, só esqueci de comentar aqui, que nesse sentido, né, já projetando o jogo contra o Grêmio, as mudanças, eu quero trazer uma análise aqui, vou até deixar, né, o link aqui, vou deixar na descrição, de um perfil de uma outra rede social, analisando, né, o comportamento do Vasco ali no início da partida contra o Del Valle, até a expulsão do Lucas Piton. Cara, que absurdo. O Lucas Piton atrapalhou o ano do milagre. Obrigado, tá? Muito obrigado, ô Lucas Piton, por tudo. Valeu? Meu Deus do céu, cara. Mas é isso, família. Se não for inscrito aqui, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E dá aquela hypada para fortalecer o trabalho do Thiagão. Preciso muito da sua ajuda, porque o YouTube está entendendo o atual momento do Vasco, já que você também está daquele jeito, está divulgando os vídeos, preciso do seu like, do seu comentário, para fortalecer aqui o trabalho do Thiagão. Seguindo aqui a nossa resenha para a gente falar sobre o Jean Davi. Vamos lá, ó. Jean Davi recusou uma oferta para deixar o Vasco. O Cruz Maltino já tinha tudo acertado com um clube.
não identificado para a transferência do chileno, mas o atacante recusou a oferta. Apesar da recusa inicial, as negociações entre o time e o atacante seguem. Me parece que é uma questão de papel colorido, né, família? Em uma outra página destacou isso. Muito difícil, né? A gente comentou sobre isso. Qualquer outro time aqui, do campeonato chileno, o paraguaio, o campeonato mexicano não, né? Me parece que os times lá do México têm um poder para investir. Mas aqui não vão pagar o salário que o Vasco paga pro Jean Davi. Eu não tenho mais o que falar sobre o Jean Davi e me irrita, né? Até porque é muito difícil os critérios que foram utilizados para a contratação desse atacante. Repito aqui, não estou dizendo que ele é ruim de tudo, tá? Que ele é isso, que ele é aquilo. Não, não é essa a questão. A questão é aquilo que eu sempre bato aqui. O Vasco, no ano passado, precisava de um jogador de força. Assim como hoje, né? Não mudou muita coisa. Um jogador de força, com velocidade, para ajudar ali o Felipe Coutinho e o Payet também, que estava no elenco em 2024. Tanto, né, que a gente sempre está pontuando aqui. Quem mais ajudou foi o Emerson Rodrigues, em comparação, né, ao Jean Davi. Mas não, o Vasco foi no mercado e contratou um atacante mole. Cansado. Sem velocidade alguma. Então isso não entra na minha cabeça, sabe? Poxa, tem lá Pedrinho, tem lá Felipe, tem lá todos os profissionais que eu entendo que são preparados para estar lá, junto com uma comissão técnica, para avaliar, analisar um atleta, se ele é compatível com o atual elenco, e contratar o Jean Davi. Aí fica difícil. Aí fica muito difícil. Aí tá aí, não quer sair, né? Quer continuar pegando esse faz-me rir aí do Vasco. Seguindo, família, pra gente falar sobre o Barros. Vamos lá, ó. O contrato de Cauã Barros com o América possui uma cláusula de antecipação do término do empréstimo. Para ter o volante de volta, o Vasco precisa desembolsar uma multa ao clube mineiro. Fernando Diniz já deu o aval para o retorno do jovem e o Cruz Maltino entende que o investimento é válido. Tá aí, né, família? O Barros é bom jogador. Não sei se tem a capacidade de aumentar o nível do nosso time, se vai conseguir ser titular, mas eu acho que é uma opção interessante, por isso que eu sou a favor do retorno. Inclusive, né, já comentei isso aqui no início do ano, muita gente fala que eu tenho marcação com o Sforza, que também não é o caso, acho que é um jogador que tem qualidade. A gente não tá falando aqui de um Zé Gabriel, que é fraquíssimo, né? O Sforza é um jogador aí de seleção, sub-20 e tudo mais, ganhou do Brasil naquela competição, né? Sendo capitão em algumas partidas, jogou lá com Almada e tudo mais, né? Tem recurso, tem qualidade, mas é mole. Eu tô com 100 quilos nesse momento. Eu corro mais que o Sforza. Eu não vou perder na velocidade pra ele. Se eu der o tapa na frente, ele não me pega não, filho. Não me pega não, eu pesadão. Então, pô, um jogador com essa característica nesse Vasco, sabe? Assim, família, eu fico com muita dificuldade de entender as pessoas que estão trabalhando no Vasco, sabe? Futebol é fácil, Felipe falou sobre isso, né? Futebol não é fácil, eu sei que não é, mas poxa, calma aí, cara, não tem ninguém assim pra falar o simples, o óbvio. Porque se você tem como camisa 10 o Payet, Felipe Coutinho não tinha chegado ainda, né? Como se você tem um camisa 10, que é o Payet, e você tem ali também, que é o Estrela, que também não é um jogador tão físico assim, tem mobilidade e tudo mais, mas não é tão físico assim. Se você tem dois jogadores que armam, são jogadores ali, um camisa 10, né, o Payet e o Estrela, que atuam dessa forma, você não pode ter um volante como o Sforza. Não pode, poxa. Porque aqueles dois jogadores ali, eles não vão contribuir tanto nessa questão da pegada, da intensidade, preencher o espaço, marcar. Como é que você vai ter um volante como o Sforza, minha gente? Cara mole desse. É muito mais um jogo posicional. Ele precisa jogar num time que tenha posse de bola. Ou jogadores mais físicos do lado dele, para ele contribuir com a boa técnica, o bom lançamento, o passe que ele tem, o posicionamento. Agora, um time que tem essa fragilidade física, seu primeiro volante ser o Sforza, isso é surreal, pô. Isso é surreal. Então eu fiz essa comparação aqui entre Barros, que não é um primeiro volante, mas joga ali, pode ajudar também, e Sforza, eu sou muito mais o Barros. Inclusive, teve um vascaíno que falou que eu estava falando merda. Lembro muito bem que ele comentou aqui. Tá de sacanagem. Não tô de sacanagem, não. E não tô falando pelo momento que o Barros está vivendo lá, não. É por uma condição física. O Vasco hoje tem que olhar, sim, para esse cenário. A parte técnica, isso não é atletismo, gosto sempre de pontuar isso aqui, mas tem que olhar para a condição física dos seus atletas. E o Barros pode contribuir muito mais do que o Sforza, na minha visão. Então vamos ver aí, né? Parece que o jogador vai retornar para o Vascão, só para complementar daqui, ó. Barros e seu empresário já estão cientes sobre o retorno
do jogador. Então, me parece que o Vasco vai pagar aí o faz-me rir para o América Mineiro pelo retorno do jogador. Família, agora vamos reagir aqui a essa excelente análise do Caio Capita para a gente falar sobre as mudanças que o Fernando Diniz pode promover para o confronto contra o Grêmio. E eu gostaria também de citar aqui, né, o próprio Cruzeiro, que ontem assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Chega aí. A expulsão do Piton, ela fica ainda mais irresponsável quando você para pra olhar os 7 minutos que o Vasco fez. Se liga, o Del Valle marca lá em cima, o time dos caras é bom, né? Então, no lateral, o Piton buscava o Verratti, mas nessa ficou curta e o GB subiu. O Verratti faz o pivô pro Ryan, mas ele é desarmado, só que a bola sobra pro Verratti. Ele não tem tanta velocidade, faz a defesa dos caras voltar pra trás, trava e espera a chegada dos companheiros. Olha aqui, mano, o Vasco chegou com 6 caras no campo de ataque. Bola no Paulo Henrique e ele faz o cruzamento. O bom cruzamento entre a defesa e o gol. Pro Verratti e o GB atacaram o espaço. O moleque da base vai bem, mas é atrapalhado na hora da finalização. Aos 5 minutos, outro lateral. O Vale sobe de novo, o Piton busca o Verratti, que consegue desviar. Deu bate-rebate, mas a bola fica com o Nuno Moreira. Aí é na categoria drible em espaço curto pra clarear a jogada. Nesse momento fica 2-2, com o Nuno atacando o espaço contrário. Mais uma vez, algo que acontece muito com o time do Diniz. O Verratti atacou a área e o Ryan aproximou pra jogar, dando apoio. O Nuno tinha 2 opções e preferiu o moleque, que dominou e bateu muito rápido pro goleiro dos caras fazer uma bela defesa, velho. Ataque vertical, a gente já viu. Se liga na marcação agora. Marcando alto. Bola no Schunk. É esse zagueirão aí, tá? O Verratti vai pressionar, tirando o passe pra dentro. De novo, ó. São 5 jogadores do Vasco lá em cima. Marcando alto. Bola no famoso Schunk. O Verratti vem pressionando. Atenção como ele vai sempre empurrar o zagueirão dos caras a jogar por fora, nunca pra dentro. A bola sai, o lançamento é horroroso. Mas ó como é que o Vasco tá 100% encaixado. Agora outro lance, ó. A defesa do Vasco ganha e afasta. De novo vem o Verratti brigar no alto pra tirar a bola da pressão. E mais uma vez o Nuno teve calma pra jogar. O Nuno espera a movimentação e acha o Verratti. O GB tá entrando sozinho, tá entrando bem. Se caprichasse no passe, fazia o gol, mas o passe saiu longe. Agora vamos no lance completo da expulsão. Marcação alta e tá claro que a ideia é dificultar a saída e fechar o meio. Mas quando a bola sai lá pela direita, é mais fechando espaço, fazendo balanço. Então a bola roda, o Verratti pressiona e ele mesmo se atrapalha. Mesmo assim consegue dar um passe aqui esquisito. O Vasco tava ligado, o Ryan já chega diminuindo também. A pressão é bem feita, faz os caras se desfazer da bola. O Vasco rouba, mas aí força o passe. O Vale recomeça e aí vai sair lá pela direita. O Nuno já sai pressionando muito bem. E já vai tirando dentro com todo mundo encaixado. O Piton vem pressionando o cara de costas, perfeito. Só que quando ele ajeita pra dentro, o outro companheiro vem e dá o tapa pra fugir nas costas. Porra, aí o Piton vai mal pra caralho. Não precisava nem botar o pé, mano. O Lucas Freitas tá na cobertura, porra. Era o cara dele. O jogo nesse momento era inteiro do Vasco. Se ia ganhar ou não, não dá pra saber. Mas que a estratégia tava traçada e sendo bem realizada, isso não tem dúvida. Aí olha lá, 4-0. O time do Diniz toma 4-0. Aí é aquela brincadeira que eu faço aqui com vocês. Vascaíno, jogou merda na cruz. Não é possível um negócio desse. Família, eu não vou ser aqui emocionado ao ponto de dizer, ó, tá vendo aí? A gente ia... Não, tá? Porque era o início do jogo, né? 8, 9 minutos. Acho que a expulsão foi com 10, 11, por ali. Então o Vasco estava bem no início do jogo, mas tem a questão do cansaço, o time também ali, orientação do treinador, ajustar alguma coisa, sair dessa pressão, atacar os espaços, uma bola longa, que seja, né? No decorrer da partida poderia, né, se tornar um outro jogo. E o Vasco não conseguir mais esse encaixe, essas movimentações, apertar ali o Del Valle, até porque a gente sabe que o Vasco ao longo do jogo sofre, né, pela parte física e começa a afrouxar. Mas iniciou muito bem. E de uma forma que nenhum vascaíno esperava, que é pressionando o adversário. Até porque também, né, foi até o que eu comentei no vídeo de pós-jogo, o vascaíno, ele não tem que temer o adversário. Falando do Del Valle, a gente falou aqui da altitude, líder do campeonato equatoriano, a gente tem que temer o nosso time. Essa é a realidade, depois que o Piton, né, aprontou. Porque o Del Valle, ali no início, não é nada demais. Dá pra gente sonhar aqui, pelo menos, com um empate. Mas vem o Piton e faz o favor de contribuir com esta merda. E aí, é difícil demais, né, família? Eu fico aqui querendo sonhar com um milagre. E aí vai ser o jogo que lá na frente a gente vai lembrar. Passamos do Del... Mas não dá, né, cara? Seria bom demais, né, meu Deus? Mas é difícil acreditar porque é um placar muito difícil de empatar, né, e levar para as penalidades ou reverter aí também, né? Você não levar gols ou levar gol na partida é difícil porque, cara, o Del Valle vai jogar de uma maneira que eu entendo que é o estilo deles. Com muitos jogadores ali de transição, de velocidade, vão jogar fechado e ir buscando os contra-ataques, né? A gente sabe que a gente vai ter dificuldades aí nessa partida. Mas obrigado, o Piton. E aí, família, falando aqui das possíveis mudanças, tá aí, né? João Vitor, Freitas e Lucas Piton. Entram Maurício Lemos, Luiz Gustavo e Leandrinho. Eu acho que ninguém vai discordar aqui
dessas mudanças, né? Comentei com vocês que a minha preocupação em relação ao Maurício Lemos é a questão da velocidade. O Vasco já é um time lento. Acho que o Luiz Gustavo, né, tá com moral, tá confiante. Espero que ele jogue muito bem. E o Leandrinho, né, é um atleta que passa uma outra dinâmica, né, que contribui com uma outra dinâmica, a questão da velocidade. Marcar também, ele não marca bem. Né? E essa questão da bola aérea, que o Piton sofre muito, né, essa bola nas costas, eu acho que o Leandrinho também vai sofrer. Mas a gente está precisando realmente de mudanças e eu sou a favor de todas elas, família vascaína. E aí, falando aqui do Felipe Coutinho, tá aí, ó, dúvida, Coutinho será avaliado até sábado para enfrentar o Grêmio. Por que eu tô citando isso aqui e já comentando com vocês o Cruzeiro, né, que ontem assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. E a gente sabe que o Cruzeiro ali no início do ano começou com um time por nomes, né? Vamos dizer assim, com o Gabriel, Dudu, o Matheus Pereira e tudo mais, e a coisa não estava encaixando. Né? Até com a chegada do Léo Jardim, o Leonardo Jardim, um treinador português, né? E aí o que ele fez? Colocou um time mais físico. Eu nem acho o Cruzeiro assim tão físico, mas ele tirou essas peças. Porque hoje no futebol, família, é difícil você jogar com jogadores, 1, 2, 3, que não contribuem com a marcação. É muito difícil isso acontecer hoje em dia. E era o que estava acontecendo no Cruzeiro, com o Dudu, com o Gabriel. Matheus Pereira também não tem essa característica, né? E aí você vê o que o Cruzeiro fez. Já faz isso há um tempo e aí o time começou a respirar, começou a entregar. Wanderson, pelo um lado, o Christian, que nem é da função, né? A gente lembra do Christian, meteu gol no Vasco aí pelo Atlético Paranaense, é um volante. Tá jogando por aqui, mas os dois, poxa, ajudam muito mais do que o Dudu ajudava aqui pelo lado esquerdo e que o outro atleta que jogava lá com, acho que até o Matheus Pereira jogando aberto por aqui pra jogar com os três. E aí o Christian e o Wanderson contribuem muito nessa marcação. E tem um atacante de muita mobilidade lá na frente, tá vivendo uma ótima fase, que é o Caio Jorge. Futebol, eu sei que não é fácil, mas tem coisas que você não pode lutar, gente. Você não pode lutar com o que você está enxergando, você está vendo. O Vasco tem essa fragilidade, essa dificuldade. Vai mudar ali os jogadores. Se Deus quiser, vai melhorar. O Vasco vai ter uma boa atuação aí contra o Grêmio. Mas é um caso a se pensar em relação a Coutinho e Verratti. E por que eu estou citando aqui? Porque nesses lances que a gente viu aqui, a análise do Caio Capita, a gente viu um Nuno de quê? De 10 em 2 lances. Arrancando com a bola, colocando, né, um bom passe em profundidade. Então, essa variação ela pode acontecer sim. Segurar o Verratti ou segurar o Coutinho, dependendo da partida. Os dois juntos, o Vasco vai ter sempre essa dificuldade. Vamos culpar a defesa? Sim, tem vários erros individuais. Mas se você não olhar para o coletivo, para a liberdade que o Vasco dá para os seus adversários entrarem ali no meio campo, ou fazer os cruzamentos, ou sair da defesa, porque o Vasco não tem essa intensidade na marcação. Né? Não adianta, igual o Diniz falou, o GPS do Verratti, ele corre mais que todo mundo. Não é isso. Você tem que ter em alguns momentos uma explosão para interromper um passe, para pressionar, para dificultar o passe, e eles não entregam isso. Tanto Coutinho quanto o Verratti. É um caso a se pensar. Agora, é difícil, claro, dentro das opções que o Vasco tem. Mas tá aí. Vale o teste. A gente viu o Nuno. Eu sou muito fã do Coutinho, hein? Mas a gente viu a mobilidade do Nuno em alguns lances jogando como meia. Então, sim, dá pra fazer isso. Segura o Coutinho em alguns jogos, segura o Verratti em outros jogos, dependendo do adversário. O jogo é fora de casa, a bola não vai chegar tanto, você vai precisar de um cara de mais mobilidade. Da mesma forma, no setor do Felipe Coutinho, é assim que eu vejo hoje o time do Vasco. Família Vascaína e o Cruzeiro é um bom exemplo disso. E aí, chegando na reta final do nosso vídeo, vamos trocar uma ideia sobre o mercado da bola, né? E reforços. Mas antes, a gente precisa citar aqui essa matéria do GE. Vamos lá, ó. O Vasco protocolou na 4ª Vara Empresarial do TJRJ um pedido para antecipar 21 milhões referentes às vendas de Cleiton e Orediano. Valores que só seriam recebidos entre 2026 e 2027. Como está em recuperação judicial, o clube precisa de autorização da Justiça para seguir com a operação. Segundo o próprio Vasco, o objetivo é usar os recursos para projetos urgentes, pagamento de despesas operacionais e dívidas. E aí tá aqui, né, família, um questionamento da página interessante para a gente debater também. Mas o custo da antecipação é alto, né? Tem juros ali, ó, em relação ao Cleiton, né, euros de 9 a 15% ao ano e o Orediano, que é dólares de 11,6% a 15% ao ano. E aí tá aqui, ó, o argumento do Vasco no pedido. O tempo é dinheiro. A liquidez imediata permite responder rapidamente às necessidades financeiras
e aproveitar oportunidades que podem se perder com a demora. O problema, a decisão contradiz diretamente uma promessa pública de Pedrinho. Em entrevista coletiva no fim de 2024, o presidente garantiu: não vamos antecipar receitas para não comprometer o ano subsequente. Disse ainda que o CEO Amodeu havia garantido que 2025 estava tranquilo financeiramente. Então surgem os questionamentos. Se está tudo tranquilo, por que recorrer agora a uma operação cara e de alto risco? Qual é a real situação financeira do clube? A torcida está sendo informada com transparência? O torcedor merece respeito, clareza e coerência entre o discurso e as ações. Tá aí, né, família? Eu concordo com essa parte aqui em relação ao questionamento da página. Entendo que é uma situação complicada, até porque, né, o Rafa Marques da ESPN comentou sobre isso, né, que o Vasco estaria preocupado com o andamento do clube até setembro, e por isso que a venda do Ryan seria importante nesse sentido. Caso que não vai acontecer, me parece que o Vasco está até buscando aí a renovação, né, do jogador. Então, assim, precisa fazer dinheiro. E claro, né, família, que você acaba já um monte de torcedores e tudo mais criticando essa tomada de decisão aqui da gestão. Eu, sinceramente, não tenho muito conhecimento sobre isso, sobre essa parte de operações financeiras e tudo mais. Eu fico aqui me questionando como é que pode o Vasco, um clube, numa situação tão difícil, aceitar esse tipo de venda, né? Casas Bahia, né? Ó, o Cleiton foi vendido há quanto tempo? Só vai receber lá pra puta. E o Orediano também, um valor pequeno desse, gente. Que não recebem na hora para ajudar, não vai em 2027, que loucura é essa? Eu tenho essa dificuldade também. Mas assim, família, eu sei que o momento é terrível, tá? É difícil defender. Só que eu gosto de olhar todos os cenários do futebol brasileiro. E aí cito, por exemplo, né, o Galo, que tem lá os donos, né? Ou o dono da SAF, que é o Rubens Menin, e o Galo tá tendo dificuldade. Tinha ali, existe um planejamento que, né, ao longo do tempo, esse planejamento se perdeu. O Galo hoje atrasa salário, o Galo hoje não paga transferências, né? O Galo hoje está tendo ali vender percentual da SAF, está tentando vender percentual para arrecadar algum valor para ajudar nas operações do clube, entende? Então eu entendo que esse movimento do Vasco, que, né, não era necessário há um tempo atrás, mas, né, mudou a rota. E aí, né, fica a seu critério. Incompetência é uma realidade que acontece dentro do futebol brasileiro. Estou te citando aqui alguns exemplos, né? Você pode buscar aí no São Paulo, Corinthians, que estão vivendo a mesma coisa. Sei que o momento é difícil, mas eu acredito no Pedrinho, no sentido que essa tomada de decisão, nesse momento, é o melhor para o Vasco. Tá? Porque eu acredito nele. Eu acho que não tem sacanagem em relação a ele. Agora, competência, aí é aquilo que a gente debate aqui algumas vezes, e além da questão também que o Pedrinho, né, tá chamando algumas situações para ele que não deveria, né? Como, por exemplo, a situação do Felipe. E aí, família, falando sobre mercado da bola, prometo que vou ser rápido aqui, porque eu acho que eu já falei pra caramba, esse vídeo deve estar gigante. Tá aí, ó. Fernando Diniz pediu a contratação de um zagueiro, informa o canal Atenção Vascaínos. Então a diretoria trabalha também com a ideia de tentar a contratação. Segundo o BTB Esportes, está aqui, ó, o Vasco apresentou uma oferta de 950 mil dólares, né, aproximadamente 5 milhões e 200 mil ao Colo-Colo, pelo zagueiro Alan Saldívia. No entanto, o clube chileno quer cerca de 3 milhões de dólares, né, arredondando aí quase 17 milhões para liberar o defensor uruguaio, né? Não conheço, família. Depois a gente pode trazer aqui alguns lances, reagir e tudo mais, fica difícil eu falar. E segundo o Joel Silva, o zagueiro Balbuena, que o Vasco até tentou a contratação, né? Porque o Carille já trabalhou com ele no início do ano, foi oferecido. Me parece que ele está livre no mercado nesse momento, né? Aí eu não sei, né, família? Também é outro jogador que a gente não acompanha há bastante tempo. Eu tava vendo... tava até pesquisando sobre o Campeonato Paraguaio, vendo os jogadores da seleção, né, que nesse momento tá até brigando aí pela vaga na Copa do Mundo. Não tem ali jogadores que jogam, no time titular, quero dizer, né, que jogam na Liga do Paraguai. E o Balbuena, tava vendo lá, ele tá na reserva, nesse momento, na seleção paraguaia. Então já é um zagueiro mais pesadão, que não tem tanta técnica, mas tem muita experiência e muita liderança, né? Por onde passa, sempre é capitão. Aí, cara, fica, claro, na análise dos scouts do Vasco. O Vasco tem que estar estruturado nesse sentido, ver os jogos. Eu falei sobre Mando Felipe, aí, que é diretor técnico, tirar a bunda da cadeira e assistir alguns jogos do Balbuena para ver se vale a pena a contratação ou não. Eu não acho, assim, que o Balbuena entra muito no estilo do Diniz, nessa saída
saída de bola, ele é mais zagueiro. Mas, de repente, é isso aí que o Diniz tá pedindo, liderança, bom na bola aérea, para ajudar e ajeitar essa defesa do Vasco. Em relação ao zagueiro uruguaio, eu não conheço absolutamente nada. Comenta aí se você já assistiu alguns lances, algum jogo. O Diniz falou que já jogou contra ele, né? Vamos aguardar. Fui, junto!